Capítulo 1. Excepcionalmente hoje, nós vamos dar uma pausa no estudo da primeira epístola de João para estudar o Evangelho de Marcos, o capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 35 a 38. Marcos 1, 35 a 38. De madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto, e ali começou a orar. Então Simão e seus companheiros saíram para procurá-lo. E quando o encontraram, disseram-lhe: "Todos te procuram." Jesus lhes respondeu: "Vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, para que também eu pregue ali, pois foi para isso que eu vim." Esse será o texto que nós estudaremos nesta noite. E dando sequência ao nosso culto, nós temos agora o nosso momento de ofertório. Então, aqueles irmãos que separaram este momento para trazer à frente as suas ofertas, os seus dízimos, podem fazê-lo ao longo deste hino. Vamos nos colocar de pé para cantar Crer e Observar. Em Jesus confiar, suas leis observar, ó que nobre caminho de paz, satisfeitos guardar o que Ele ordenar, alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Andarmos sem Deus, recebemos dos céus direção e conforto sem par. Não fez nem dor, nem a prova maior poderão nossa fé abalar. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Inefável prazer é Jesus conhecer, e se crente, zeloso e leal, sua voz sempre ouvir, suas ordens cumprir, e ter bênção constante, real. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com todo fervor os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua presença sentir. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Oremos. Pai querido, Pai de amor, nós te damos graça por estarmos aqui nesse local, te prestando esse culto. Te agradecemos também pelos dízimos e pelas ofertas que a ti foram entregues nessa hora. Te agradecemos pela fidelidade de cada irmão ao Senhor. Nos abençoe agora com a tua palavra, usa o teu servo, abençoe o teu servo que atrará a cada coração aqui. Que o teu Santo Espírito trabalhe a tua palavra em nós e que possamos sair daqui satisfeito
e com vontade de praticar a tua palavra. É no nome do teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Podeis assentar, irmãos. As crianças podem sair para o culto infantil. Quando algumas pessoas souberam que eu ia pregar em Marcos, algumas pessoas falaram que eu iria pregar em Marcos por homenagem ao pastor Marcos. Mas, na verdade, não é por isso. Enfim, se o pastor Marcos perguntar, a gente pode até falar que sim, mas o motivo original não foi esse. Na verdade, esse texto do Evangelho de Marcos é um texto que já há algum tempo chamou a minha atenção. Eu gostaria de compartilhá-lo com os irmãos. Pelos estudos que nós fizemos aqui na primeira epístola de João, acredito que vocês tenham reparado que eu gosto muito do assunto de defesa da fé. Até mesmo porque a epístola de João, ela busca defender essa doutrina diante dos ataques dos falsos mestres. Então é um assunto que eu pessoalmente gosto muito. Não é à toa que eu escolhi expor a primeira carta de João, quando o pastor Marcos me convidou a pregar eventualmente aqui. Entretanto, um outro assunto tem me chamado muito a atenção já há algum tempo. É o assunto de vida cristã, que, como o pastor Thomas mencionou ontem na aula do cadete, é a teologia posta em prática. É aquilo que nós aprendemos de maneira aplicada. Essa é a essência da vida cristã, do estudo da vida cristã. E hoje em dia eu percebo que nós vivemos uma época onde ocorre uma mistificação muito grande a respeito da vida cristã. As pessoas elas tentam espiritualizar demais áreas onde a Bíblia é clara a respeito do modo como nós devemos viver, onde a Bíblia é cristalina, transparente sobre como nós devemos agir, e o Senhor nos orienta de maneira muito completa sobre os passos que nós devemos dar em áreas da nossa vida. Seja nos nossos trabalhos, seja na nossa casa, seja em nossos relacionamentos, enfim. Todas as áreas que se referem à vida cristã, muitas delas têm sofrido por essa mistificação de nossos dias. Ontem eu estava conversando com um jovem sobre isso no Darash, que as pessoas têm a mania de buscar a vontade de Deus, elas falam isso, eu vou buscar a vontade de Deus, mas parece que Deus é um grande jogador de esconde-esconde, e nós temos que encontrar a vontade de Deus. Quando eu era criança, eu me lembro que na escola chegava a época de Páscoa, e os professores escondiam ovinhos de Páscoa no jardim do colégio. E algumas pessoas pensam que a vontade de Deus é comer esse ovinho de Páscoa, que Deus coloca a sua vontade num jardim secreto, e nós temos que cavar esse jardim para achar a vontade de Deus. E daí em diante a coisa só piora, porque as pessoas acabam mistificando ainda mais, com experiências, com emoções, com supostas visões, com revelações, e por aí vai. Sendo que a Bíblia é clara quanto aos passos que nós devemos dar em várias áreas da nossa vida cristã. E é por isso, por esse interesse que eu tenho desenvolvido por esta área, que eu escolhi hoje pregar no Evangelho de Marcos, e não na primeira carta de João. Então vamos orar antes de iniciarmos o nosso estudo? Senhor, ajuda-nos, por favor, agora que estamos diante da sua palavra. Com o seu Espírito, por favor, nos capacite a compreender o modo como o Senhor quer que nós vivamos, o modo como nós devemos caminhar aqui, pois sabemos que a sua palavra é clara, e o mesmo Espírito que capacitou homens, que orientou homens a escrever este livro, é o Espírito que nos ajuda a compreendê-la hoje. Por favor, dá-nos foco, dá-nos concentração e abra os nossos corações à tua palavra. É o que pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deixa eu perguntar para os irmãos. Os irmãos sabem qual é o animal que tem o nado mais rápido? Os irmãos supõem qual é o animal que tem o nado mais rápido? Qual animal nada mais rápido? O Fernando falou que é o golfinho. Alguém discorda que é o golfinho? Alguém tem outro palpite? Não. A baleia a gente sabe que não é, né? Mas não é o golfinho também, Fernando. Por favor, Ronaldo, coloque a imagem aí. Este animal que vocês estão vendo, o agulhão-vela, é o nome dele. Ele nada a incríveis 110 km por hora. Muito rápido, né? Ele não conseguiria andar aqui em São Paulo, onde a marginal já está com um limite ridículo. Mas enfim, ele nada, o agulhão-vela, nada a 110 km por hora. Ele é o animal que tem o nado mais rápido. Ok. Agora, qual animal os irmãos acham que é o animal que corre mais rápido? Essa é fácil. Guepardo, muito bem. Por favor, Ronaldo, coloque a imagem do guepardo. Esse é o guepardo. Uma figura imponente, não é mesmo? Respeitosa. Se eu vejo um guepardo, eu sei que não vai adiantar correr, porque ele chega a 100 km por hora em apenas 3 segundos. É mais do que os carros dos Velozes e Furiosos que nós vemos por aí, né?
a 100 km por hora em apenas 3 segundos. Ele é o animal que corre mais rápido. Esse eu tenho certeza que os irmãos não vão saber. Qual é o animal que voa mais alto? Falcão peregrino. Chegou perto o falcão peregrino. Mas o falcão peregrino ele é o animal que voa mais rápido. Só um parênteses, ele voa 322 km por hora. Mas ele não voa mais alto. Eu quero um animal que voa mais alto. Os irmãos sabem qual é? Águia? Não, também não. Por favor, Ronaldo, coloque a imagem desta figura ilustre, que é o abutre de Ripel, ou Rupel, não sei, é o nome alemão aqui. Ele vive em algumas partes da África. Para os irmãos terem uma ideia, ele voa a uma altitude de até 11 mil metros. Só para os irmãos terem uma noção, o Monte Everest ele tem aproximadamente 9 mil metros. Ou seja, essa ave é capaz de voar além do pico mais alto da Terra. Aí alguém pode perguntar, mas como descobriram que ele voa tão alto? Porque ele bateu com um Boeing, que estava a essa altura. Então, se ele bateu com um Boeing, acredita-se que ele estava voando naquela altura já há algum tempo. Pois bem, esses são os animais que nadam, o animal que nada mais rápido, o animal que corre mais rápido e o animal que voa mais rápido. Agora, qual animal é o animal que voa, nada e corre? O ornitorrinco? O ornitorrinco não voa. Não, o ornitorrinco não voa. Vamos lá, qual animal que voa, nada e corre? As três, qual? O pato. Pois é, ninguém esperava pelo pato, né? Pois bem, o pato ele nada, não é lá essas coisas, mas nada. Ele corre, um pouco estranho, mas corre. E ele voa, não por muito espaço ali, mas ele voa. Agora, qual que é o problema do pato? Enquanto o agulhão vela, ele nada muito bem, o pato nada bem? Não. Pelo contrário, o pato não nada bem. Ele nada melhor do que eu, mas ele não nada bem. O pato, ele corre rápido? Não. Se ele estivesse diante de um guepardo, a única opção dele seria clamar por misericórdia, porque o pato não corre. O pato voa alto? Não, se o pato voa 1 metro, já é muito. Ou seja, o pato tem problema de prioridades na vida dele. O pato, ele tenta fazer tudo e não acaba fazendo nada direito. Ele faz tudo meia boca. Tudo que ele faz é meia boca. Ele nada, ele voa e ele corre, mas ele não faz nenhum dos três direito. E muitas vezes nós somos como patos também em nossa vida. Nós tentamos fazer tudo e acabamos não fazendo nada direito. Nós somos como patinhos. Podemos não ser os patinhos feios, mas ainda assim somos patinhos. Agora, se o pato tem problema de prioridades, e nós muitas vezes temos problema de prioridades também, isso tem grande influência na nossa vida, pois nós, como crentes, precisamos ter prioridades definidas para que nós possamos servir melhor a Deus. E eu acredito que esse texto que está diante de nós, do Evangelho de Marcos, é um exemplo nítido de que o servo de Deus tem as suas prioridades corretamente definidas, ok? Vou repetir, o servo de Deus, ele tem as suas prioridades corretamente definidas. E olhando para esse texto, eu gostaria de comprovar isso, de demonstrar isso para os irmãos a partir de 3 motivos, ok? Então são 3 motivos para nós definirmos corretamente as nossas prioridades. Por que o servo de Deus ele precisa definir corretamente as suas prioridades? Nós vamos ver 3 motivos neste texto. E o primeiro está no versículo 35. Volte os seus olhos para o verso 35. E o primeiro motivo é por causa da nossa saúde espiritual. O servo de Deus, ele precisa definir corretamente as suas prioridades por causa da sua saúde espiritual. Leia o verso 35 de Marcos 1 novamente. De madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto. E ali começou a orar. O que eu gosto do Evangelho de Marcos é que ele é um evangelho objetivo. Marcos não se preocupa em dar muitos detalhes a respeito do dia a dia de Jesus. Ele foca em alguns eventos de maneira bem objetiva e com isso ele quer mostrar que Jesus é servo. O objetivo de Marcos é mostrar Jesus como servo. Isso é especialmente importante porque todos os episódios que Marcos registra são episódios que falam acerca do serviço de Jesus. Mostram Jesus servindo. E quando ele coloca de maneira rápida, e esse tipo de situação, quando ele narra, quando ele registra isso aqui, nós podemos ter um quadro bem nítido de como é o servo de Deus com prioridades, através do exemplo de Jesus.
No capítulo que nós estamos estudando, especialmente nesse trecho aqui, Jesus teve um dia agitado. Nós estamos começando na madrugada. O versículo 35 diz que de madrugada. Só que no dia anterior, Jesus teve bastantes afazeres. Por exemplo, em apenas 13 versículos, notem, 13 versículos, ok? Não é um capítulo, não é um livro, 13 versículos. Em 13 versículos, Jesus pregou numa sinagoga de Cafarnaum, e de repente um endemoniado entrou na sinagoga, começou a gritar e Jesus expulsou aquele demônio. Depois, Jesus curou a sogra de Pedro. Depois, uma multidão chegou até a casa da sogra de Pedro e ele fez inúmeras curas. Jesus realizou inúmeras curas ali e também realizou diversas expulsões de demônios, expeliu muitos demônios. Isso em apenas 13 versículos. Então ele pregou, expulsou demônios, fez curas e maravilhas em apenas 13 versículos. Isso em um dia. Em um dia. Se nós fizéssemos um paralelo com os nossos tempos, provavelmente Jesus seria alguém muito ocupado, que a todo tempo recebe ligações, mensagens de WhatsApp, e-mails. Se nós estivéssemos há um tempo atrás, ele receberia vários bips. Toda hora o bip dele iria tocar. Seria uma pessoa muito atarefada, muito atarefada. O celular dele não pararia de tocar. E nós podemos perceber isso por conta desses primeiros versículos aqui. Entretanto, é curioso nós observarmos que Jesus, sabendo da fama que ele teria nesse momento, afinal de contas, ele havia a popularidade de Jesus estava crescendo neste momento, porque toda aquela região já sabia do que estava acontecendo. Jesus, sabendo dessa fama, ainda assim, ainda por causa da sua agitação do dia anterior, ele não menospreza o seu momento com Deus. Ele não menospreza a sua saúde espiritual. E por quê? Por que Jesus acorda de madrugada e vai orar? Porque ele entendia que o seu vigor, porque ele entendia que a sua força, porque ele entendia que o foco para a realização da sua obra vinha de Deus. Apesar da correria, apesar dos inúmeros afazeres, apesar de uma agenda apertada que o Senhor tinha, ele sabia que a sua força, que o seu vigor e que o foco necessário para a realização do seu ministério com excelência vinham de Deus. E é por isso que ele priorizava o seu relacionamento com Deus através da oração aqui nesse texto. E por isso ele se retira de madrugada para orar. Acredito que os homens aqui vão se familiarizar com o que eu vou falar agora, e as esposas e mães também. Homens não gostam de ir ao médico. Né? Algumas pessoas deram um sorrisinho de canto de boca porque é verdade. Homens não gostam de ir ao médico. E homens só vão ao médico quando está morrendo, quando não tem mais jeito, quando tem que chamar o padre para dar extrema-unção. Né? Aí o homem fala, não, agora está na hora de ir ao médico. Quando ele já está delirando. Mas enfim, homens não gostam de ir ao médico. Não sei se é por causa, não sei se isso é uma maldição do Gênesis, que nós não sabemos, que não ficou registrada, mas enfim. Enquanto a mulher marca lá a agenda, exame de rotina, tudo bonitinho, controla o colesterol, o homem não. Né? Hoje nós tivemos o Dia da Saúde. Foi o único dia que foi possível puxar a orelha dos homens para que os homens fizessem exames para acompanhar a saúde. Mas, em geral, homens não gostam de fazer isso. Eles só vão ao médico quando a coisa já está feia, né? Quando eles já estão à beira da morte. Certa vez eu estava nesse assunto, né? Eu estava numa palestra de um biólogo, que ele estava falando sobre os cuidados que nós devemos ter com a nossa saúde. E ele mencionou que isso é errado. Ele falou que ir ao médico quando se está doente apenas é algo errado. Porque você acaba cuidando da doença ao invés de cuidar da sua saúde. Você vai e trata a doença, mas isso não significa que a sua saúde está em dia. Você amenizou os sintomas, você matou uma bactéria, matou um vírus, mas a sua saúde não está sendo avaliada. Então ele propunha a adoção do que é chamado hoje de medicina preventiva. Os irmãos já ouviram falar disso? Medicina preventiva é aquela medicina que você vai no R.R. Soares e ela te previne de ficar doente. É isso? Não. Medicina preventiva é uma série de exames, um acompanhamento médico que você faz para acompanhar a sua saúde de uma maneira geral, ver se todos os níveis, os seus níveis de minerais, outras coisas de biologia estão ok. Entretanto, nós não temos esse hábito, especialmente aqui no Brasil. E segundo esse biólogo, esse era o motivo pelo qual os nossos hospitais estão abarrotados de gente. Porque as pessoas só vão ao médico quando estão muito ruins.
E aí você não tem estrutura que aguente isso. Então ele falava que uma maneira de desafogar um pouco os hospitais era adotando a medicina preventiva, cuidando da saúde e não cuidando da doença. Mas se nós somos problemáticos em cuidar da nossa saúde física, eu acho que nós não somos muito bons também, às vezes, em cuidar da nossa saúde espiritual. Nós não cuidamos da nossa espiritualidade preventiva, vamos chamar assim, né? Muitas vezes nós procuramos a Deus somente quando a coisa está feia também. Nós só procuramos a Deus quando a corda aperta. Mas Jesus não faz isso aqui. Jesus ele faz algo completamente diferente. Jesus mostra um padrão diferente aqui. Jesus sim adotava uma espiritualidade preventiva, para que nós possamos manter o paralelo aqui. Ele priorizava a sua saúde espiritual. Ele priorizava o seu relacionamento com Deus. Essa era a prioridade do Senhor Jesus. De tudo que ele poderia colocar no topo da sua agenda, de tudo que ele poderia colocar no topo das suas prioridades, lá estava a sua saúde espiritual. E quando nós colocamos a nossa saúde espiritual ali no topo, tudo que está abaixo dela se encaixa. Tudo que está abaixo dela flui corretamente. Tudo que está abaixo da nossa preocupação com a nossa saúde espiritual encontra o seu lugar nos propósitos de Deus. Porque se eu me preocupo em ter um relacionamento com Deus, eu vou conhecer melhor a Deus. E conhecendo melhor a Deus, eu vou saber como ser um bom pai. Eu vou saber como me portar um homem digno. Eu vou saber como ser um bom filho. Eu vou saber como tratar de maneira respeitosa, de maneira saudável, de maneira edificante os meus amigos, os meus familiares, o meu cônjuge, enfim. Quando a nossa saúde espiritual está no topo, tudo que vem abaixo está ordenado. E Jesus sabia disso. Jesus sabia que no seu ministério ele faria diversas atividades. A agenda de Jesus era uma agenda repleta de atividades. E ele sabia que a capacitação para que ele pudesse cumprir essa agenda com excelência e de acordo com o propósito de Deus, só aconteceria se ele colocasse a saúde espiritual no topo, se ele priorizasse o seu relacionamento com Deus. Mas muitas vezes nós não fazemos isso. Nós temos o hábito, especialmente em nossos dias, de negociar com muita facilidade os nossos deveres espirituais. Então você está lá durante a semana, uma quarta-feira, meio de semana terrível. Eu acredito que a quarta-feira deveria ser feriado sempre, porque é terrível a quarta-feira, principalmente quando tem jogo do Corinthians, é horrível. Mas você está lá na quarta-feira, você chega cansado do trabalho, e você tem a Bíblia e a cama. Irmãos, a cama nunca foi tão tentadora. É uma tentação. Muitas vezes alguns irmãos vão rir agora, porque vão se identificar. Você fala assim, não, eu vou deitar e vou orar. Né? Aí você deita, apaga a luz, né? Se cobre nesse frio, você deita e começa, Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por sua proteção, obrigado pelo açougueiro, obrigado pelo padeiro, e você começa a falar umas coisas sem sentido, até que de repente você escuta um barulho lá longe, e quando você vê o seu celular de manhã já, ou seja, você orou a noite inteira, foi uma vigília, e você acorda de manhã e fala amém, né? Olha que espiritual, não é? Mas por que nós fazemos isso? Porque nós acreditamos que é possível negociar a nossa vida de oração. Nós estamos cansados, poxa vida. Jesus não tinha tantas coisas a fazer como eu tenho. Jesus não tinha uma empresa para tocar. Jesus não tinha relatórios a fazer. Jesus não tinha nada disso para fazer. Então era fácil para ele acordar de madrugada e orar. Negativo. Marcos mostra que a agenda de Jesus era uma agenda muito cheia. Era uma agenda lotada de compromissos por conta do seu ministério. Lembre-se que Jesus realizou todo o seu ministério em 3 anos. É muito pouco tempo, se você parar para pensar tudo o que Jesus fez. E ainda assim nós temos a cara de pau de falar que Jesus tinha tempo disponível para cuidar da sua saúde espiritual. E nós negociamos isso com facilidade. Muitas vezes nós buscamos racionalizar o nosso pecado, ou a ausência do cuidado pelos nossos deveres espirituais. Então nós falamos que estamos cansados. Nós falamos que não tivemos tempo, nós tivemos tempo para ver filmes, para ver o lançamento, para pesquisar carros, para ir no jogo, para fazer tudo. Agora, nós não tivemos 10 minutinhos para estudar a Bíblia. Nós não tivemos
10 minutinhos para nutrir o nosso relacionamento com Deus. Isso é racionalizar o pecado. É começar a encontrar desculpas. Ou pior, quando você deliberadamente dorme e fala assim, não, no dia seguinte eu leio a Bíblia em dobro. Né? Como se Deus quisesse barganhar conosco. Deus não está preocupado com quantos capítulos da Escritura nós lemos. Não é isso. Senão nós seríamos como os sacerdotes da época dos profetas. Sacerdotes que não entendem o que realmente Deus quer de nós. Deus não está preocupado em quantidade, e sim em qualidade, em devoção, em uma vida transformada pelo seu Espírito. Mas nós muitas vezes racionalizamos o nosso pecado. Jesus tinha uma agenda apertada de curas e milagres. E ainda assim, ele priorizava a sua saúde espiritual. Ele priorizava o seu relacionamento com Deus. Ou ainda, alguns pais falam que não conseguem ler a Bíblia porque as crianças não param de chamar pelos seus nomes. Por mais que o seu filho seja uma criança agitada, com certeza ele não era tão agitado quanto os demônios que chamavam Jesus a todo momento. Se nós temos crianças chamando pelos nomes dos pais, Jesus tinha demônios gritando, berrando a todo momento em seus ouvidos. E ainda assim, ele não parava de priorizar a sua vida espiritual. Estava no topo da lista. Estava no topo. Porque Jesus entendia que, priorizando isso, tudo que estivesse abaixo estaria no seu devido lugar. E Jesus seria capacitado. Não existem razões cabíveis para que nós racionalizemos isso. Não existem. Não existem. Jesus se levantou de madrugada e foi para um lugar deserto. Ah, mas eu não tenho onde orar. Em frente à minha casa tem um baile funk. Jesus levantou-se e foi para um deserto. Você não vai para um deserto aqui, mas bota um fone de ouvido, um tapa-ouvidos, enfim. Encontre um momento onde você possa realmente derramar o coração diante de Deus. Aliás, é isso que Jesus faz ao longo de várias passagens dos evangelhos. Nós vemos no momento da paixão de Cristo, no momento anterior à paixão de Cristo, Jesus se retirando para orar com os discípulos no Getsemane. Ou seja, Jesus priorizava a sua vida de oração. Jesus entendia a importância de valorizar, de priorizar a sua saúde espiritual. Isso mostra para nós que estabelecer prioridades e colocar a nossa saúde espiritual no topo exige, em primeiro lugar, esforço. Isso vai exigir esforço. Porque, como eu disse, Satanás, ele vai fazer a sua cama parecer um berço de ouro, um berço esplêndido. O mundo vai fazer a Bíblia parecer chata se comparada a um jogo de futebol, se comparada a qualquer outra atividade. E a nossa carne, por sua natureza pecaminosa, vai achar as coisas de Deus chatas também. Por isso exige esforço, exige de nós força, para que nós nos coloquemos contra essas investidas dos nossos inimigos e possamos priorizar a nossa vida espiritual. Isso exige esforço e mais. Nós precisamos dedicar momentos a isso. Especificamente aqui, Jesus fala acerca da oração. Jesus ora aqui. Marcos relata a oração que Jesus fez. E quando nós pensamos em oração, nós precisamos ter em mente que o Senhor Jesus também nos ensinou a, em um momento determinado do dia, separar uma porção do nosso tempo e orar a Deus ali, no nosso quarto, entre quatro paredes, onde nós podemos nos concentrar naquilo, onde nós podemos derramar o nosso coração de Deus, sem as pressões, sem os tumultos, sem tudo aquilo que nos cerca, só nós e Deus ali, naquele espaço, naquele momento. Nós precisamos separar esse momento exclusivo ao longo do dia. Ou estou indo ao trabalho, eu vou aproveitar esse tempo aqui, vou fazer uma devocional, vou ler um pouco da Bíblia, vou fazer uma oração. Nós precisamos ter essa consciência que isso exige esforço. Nós precisamos de livre e espontânea vontade. Nós precisamos, deliberadamente, separar um tempo para priorizar a nossa saúde espiritual. Há um tempo atrás eu decidi, e já desisti, os irmãos vão entender por quê, eu decidi ser um pouco mais fitness, né? Decidi fazer alguns exercícios. Só que eu não tinha tempo de ir para a academia. Não dava. Porque além do dinheiro que você gasta na academia, você precisa gastar tempo também. Eu não tinha tempo para ir na academia. Então eu, muito inteligente, falei, olha, ao invés de subir de elevador na faculdade, eu vou subir do quê? De escada. Olha, dali a minha aula é no 10º andar. 10 andares para subir de escada. Ao invés de pegar ônibus num trecho que eu costumo pegar, eu vou fazer o quê? Eu vou andando. Legal, eu comecei a tomar essas atitudes.
um Nicolas um pouco mais fitness, né? Um Nicolas um pouco mais saudável. Pois bem, eu comecei a fazer ele todo empolgado. Certa vez eu cheguei, não me lembro para quem, para uma pessoa que sabe mais de biologia, né? Dessa vida fitness do que eu. Eu cheguei para ela e falei, não, agora eu sou uma pessoa mais saudável. Eu agora subo escada, eu agora ando trajeto de ônibus, agora eu ando a pé. E a pessoa falou, então, mas na verdade, para isso ter efeito sobre o seu corpo, o seu cérebro precisa entender que aquilo é um exercício físico. Então você não pode fazer algo da sua rotina se tornar um exercício físico. Aí eu parei e falei, então eu fiz tudo isso até agora de bobeira? A pessoa, não adiantou. Assim, vai evitar alguns problemas, mas no final das contas, você não vai ser mais fitness por causa disso. Bom, muito obrigado. Desde então eu voltei a pegar ônibus, voltei a usar o elevador, sem peso na consciência. Mas é isso que acontece com a nossa vida espiritual. Nós precisamos entender que separar um tempo não é nos buracos que sobram da nossa rotina. Não é nos vácuos que não são preenchidos no nosso dia a dia. Nós precisamos separar um tempo e falar, é aqui. Neste momento eu vou priorizar o meu relacionamento com Deus. Eu vou separar um tempo onde eu vou ler a Bíblia, refletir sobre o que eu estou lendo, orar, cumprir uma agenda de oração, orar pelos meus irmãos. É isso que nós precisamos fazer. É isso que garante uma saúde espiritual firme. É isso que garante um bom serviço a Deus. Por isso, o servo de Deus tem as suas prioridades corretamente definidas. E o primeiro motivo pelo qual nós devemos definir prioridades é por causa da nossa saúde espiritual. Pois bem, volte os olhos agora para Marcos novamente. Vamos ler agora os versículos 36 e 37, onde nós temos a segunda razão, ou o segundo motivo pelo qual o servo de Deus define corretamente as suas prioridades. Versos 36 e 37. Então Simão e seus companheiros saíram para procurá-lo. E quando o encontraram, disseram-lhe, todos te procuram. Notem aqui, Simão, sempre é Pedro. Né? Pedro é uma figura hilária nos evangelhos. Pedro é uma figura impulsiva. O que aconteceu? Pois bem, Jesus, querendo fugir do núcleo das atividades daquele momento, porque provavelmente as pessoas, sabendo da fama de Jesus, no dia seguinte, logo pela manhã, estariam já na porta, batendo na porta, igual os testemunhas de Jeová fazem hoje, né? Eles batem logo cedo, pedindo para que Jesus fizesse alguns milagres, curasse algumas pessoas e expulsasse alguns demônios. Pois bem, provavelmente sabendo disso e valorizando o momento separado, um momento isolado no seu relacionamento com Deus, Jesus se levanta de madrugada, um horário que provavelmente ninguém o procuraria, ele sai, provavelmente sem avisar ninguém também, e se dirige a um lugar onde ele começa a orar. Quando Pedro acorda, ele acorda provavelmente com uma multidão na porta da casa da sua sogra, né? Sem entender o que estava acontecendo. E as pessoas chamando por Jesus. Então, Pedro e mais alguns vão atrás do mestre. Não, peraí, tem esse monte de gente aqui, ele precisa vir ajudar essa multidão. Então eles vão atrás de Jesus. E eles encontram Jesus lá, provavelmente depois de algum tempo de procura. Eles encontram Jesus lá orando. E Pedro, ou algum outro dos discípulos, nós não sabemos aqui, parece que dá uma bronca em Jesus. Olha, você está aí orando no deserto. Tem um monte de gente lá querendo que você faça milagre, que você cure, que você expulse demônios, e você está aqui orando longe da multidão. Não, isso está errado, vamos para lá agora. Imagina o discípulo pegando na orelha de Jesus assim. É quase um tom de bronca isso aqui. É muita prepotência dos discípulos isso. E esse tom de Pedro, ou de outros discípulos, nós não sabemos, esse tom de bronca que parece transparecer aqui nesses versos, mostra para a gente que o segundo motivo pelo qual nós devemos definir corretamente as nossas prioridades é por causa das pressões externas. Muitas vezes, as nossas prioridades, a nossa agenda de prioridades, a nossa lista de prioridades é ameaçada por pressões externas a nós. Pressões que nós não esperamos, mas que elas vêm, como o que aconteceu aqui neste trecho. Jesus estava priorizando a sua vida espiritual. Jesus estava priorizando o seu relacionamento com Deus. Mas então veio Pedro. E se Jesus não tivesse as suas prioridades corretamente definidas, Jesus falaria, não, é para já, vamos lá, rapidinho, vamos curar, vamos... Não. A resposta seguinte, que nós vamos estudar no próximo ponto, mostra que Jesus, mesmo aquilo sendo verdade, mesmo Jesus podendo curar aquelas multidões, realizar milagres ali, Jesus sabia das suas prioridades. Jesus entendia o que era prioritário na sua missão.
E por isso ele não cedeu à pressão dos discípulos. Ele falou, não, vocês vieram aqui, vocês me procuraram, vocês querem que eu volte, vocês querem que eu adeque as minhas prioridades às prioridades de vocês. Mas não é assim que funciona, porque as minhas prioridades como bom servo de Deus estão muito bem definidas. E em nossos dias, essas pressões podem vir de várias formas. Por exemplo, no trabalho, onde nós ficamos às vezes finais de semana a fio trabalhando, quando nós deveríamos estar curtindo com as nossas famílias, quando nós deveríamos estar em comunhão com a igreja. Ou seja, nós estamos colocando a prioridade em nosso trabalho. E muitas vezes isso vem como forma de pressão. Ou ainda, quando nós faltamos a jantares nas nossas famílias, onde nossas esposas, onde nossos filhos esperam que nós estejamos ali, na ponta da mesa do jantar, compartilhando experiências, falando do nosso dia a dia, ouvindo do dia a dia dos nossos familiares, mas não, nós decidimos ceder à pressão de ficar mais tempo no trabalho. Nós decidimos fazer isso. Algumas vezes, ok, isso é necessário. Outras vezes, entretanto, nós cedemos sem ao menos pensar no que é prioridade para as nossas vidas. É como se nós fôssemos Jesus e Pedro chegasse para nós, o que você está fazendo aí, indo embora? Não, você tem que ficar aí agora. Jantar? Não, jantar não, você tem que ficar aqui, trabalhar. Pressões que muitas vezes nublam as nossas prioridades. Ou ainda, hoje algo que parece um tanto quanto comum, quando nós vemos esposas, mulheres, sacrificando o ministério do lar, como esposa, como mães, em prol de uma carreira profissional promissora. Muitas vezes é um convite de um mestrado. Você vai ficar alguns meses ali longe da sua família, mas é uma oportunidade única. Não tem problema isso, fica tranquilo. É uma pressão. Olha, eu sei que você é mãe, eu sei que você é esposa, você é uma pessoa muito inteligente. Você não pode deixar a sua inteligência aqui, essa oportunidade, você não pode rejeitar essa oportunidade por causa da sua família. Não. E muitas pessoas têm cedido à pressão. Homens têm cedido a essa pressão também, não buscando relacionamentos sérios muitas vezes, por conta do desejo de buscar por estabilidade financeira. Não, antes de assumir qualquer coisa, eu preciso de estabilidade financeira. Sabe quando essa pessoa consegue estabilidade financeira? Quando ela morre, não tem gasto nenhum. Porque as prioridades não estão ajustadas, as prioridades estão fora do lugar. E muitas vezes, quando isso acontece, nós cedemos às pressões externas. Existem pressões da sociedade também. Por exemplo, o consumismo. Outro dia eu fui comprar algo na internet, comprei o que eu precisava, mas quando eu saí da página, irmãos, apareceu uma oferta. Era imperdível aquilo, era uma pechincha aquilo. Eu não precisava daquilo, mas estava um preço tão bom, mas tão bom, que eu remanejei um pouco ali a minha vida financeira para conseguir comprar aquilo. Eu cedi. É uma forma de ceder às prioridades da nossa vida. Eu não precisava daquilo. Eu entrei no site para comprar outra coisa. Mas, por causa dessa pressão consumista, eu cedi. Não tem problema, eu faço um ajuste aqui, um ajuste ali, dá conta. E muitas vezes, eu cubro aqui e descubro daquele lado. Com esses ajustes que parecem imperdíveis, mas que na verdade é uma questão de prioridades. Isso se reflete na igreja também. Pensem na realidade evangélica que nós temos hoje. Pensem na bagunça que nós temos hoje no que os brasileiros chamam de igreja. O que é prioridade no culto? É a exposição da palavra de Deus? Longe disso. Qual é a prioridade? A prioridade é a música. A prioridade é a curtição. A prioridade é os relacionamentos. A prioridade é as emoções. Não, o que importa são as emoções. É Deus falar com você, você sentir Deus falando com você através de uma música. E a pregação dura 5 minutos, enquanto o momento de louvor dura 3 horas. São prioridades desajustadas. Vejam como as prioridades são importantes para os servos de Deus. Seja individualmente ou seja coletivamente na esfera da igreja. Nós precisamos estabelecer prioridades para que nós possamos servir melhor. E muitas igrejas têm cedido às pressões externas do mundo para abraçar filosofias que tiram a palavra de Deus do centro do culto e colocam emoções, colocam eventos, colocam assistencialismo barato.
né? Você vê igrejas que não pregam mais a Bíblia, mas distribuem sopões por aí, como o pastor Marcos diz, cata-piolho, né? São pressões às quais muitas igrejas têm cedido. E isso é apenas uma evidência de que estas igrejas têm servos que não colocam as prioridades nos lugares que deveriam. Eles têm prioridades que não são corretamente definidas. E a resposta de Jesus, no verso seguinte, mostra que muitas vezes nós precisamos fazer recusas diante das pressões. Irmãos, parem para pensar, reflitam no que os discípulos estão falando aqui. Apesar do tom de bronca, eles queriam que Jesus fizesse milagres, curas, que curasse pessoas que estavam doentes, que expulsasse demônios que estavam atormentando a vida de pessoas como nós. Os discípulos queriam que isso acontecesse. Ainda assim, Jesus fala não. Nossa, se fosse os direitos humanos, falaria que Jesus é um sem coração, prenderiam Jesus. Como Jesus tem o poder de fazer isso e não o faz? É porque muitas vezes não ceder às pressões inclui fazer recusas, é falar não. Eu posso fazer isso, mas eu não vou fazer isso porque essa não é a minha prioridade. Porque se eu fizer isso agora, eu vou comprometer o que é a minha prioridade. Então eu não vou fazer isso agora. E a pressão aqui que os discípulos fazem, talvez fosse até mesmo por conta da fama que Jesus tinha. E eles estavam ali, andando com Jesus. Imagine, Jesus está curando agora, nós vamos ficar famosos também. Então Jesus, vamos lá, me acompanhe, eu vou ser o seu gerente de negócios, como é que chama? O executivo de negócios. Não. Eu não vou ceder essa pressão, porque eu tenho as minhas prioridades no lugar certo. Jesus não cedeu às pressões eternas, às pressões externas, e tampouco nós devemos ceder a essas pressões, mesmo elas vindo de nossos trabalhos, muitas vezes de nossas próprias casas, ou às vezes da sociedade como um todo. Nós não podemos ceder às pressões externas, e como bons servos, nós devemos ter as nossas prioridades corretamente definidas. Os irmãos se lembram do primeiro motivo pelo qual nós devemos ter as nossas prioridades corretamente definidas? Os irmãos se lembram do primeiro motivo? É por causa da nossa saúde espiritual. Muito bem. E o segundo motivo é por causa das pressões externas. Muito bem. Pressões que são externas a nós e muitas vezes ameaçam o cumprir das nossas prioridades. Mas existe um terceiro motivo pelo qual nós devemos estabelecer prioridades. Isso está no versículo 38. Volte os seus olhos para o verso 38. É a resposta de Jesus à pressão que os discípulos fazem. Jesus lhes respondeu: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, para que também eu pregue ali, pois foi para isso que eu vim. A resposta de Jesus mostra que ele sabia claramente qual era a sua missão. Jesus sabia claramente qual era o seu ministério. E esse é o terceiro motivo pelo qual nós devemos estabelecer prioridades corretamente. Por causa dos nossos ministérios, ou por causa do nosso ministério. Jesus entendia qual era a sua missão. A missão do mestre era proclamar as boas novas de salvação aos judeus. E para que o evangelho pudesse se espalhar por aquela região, ele deveria pregar em outras partes. Ele não poderia ficar só ali em Cafarnaum. Ele não poderia ficar apenas na Judéia, na Galiléia. Ele não poderia. Ele deveria ir por outras partes, por outros povoados, proclamando as boas novas da salvação. Era isso que ele deveria fazer. E Jesus fala aqui, pois foi para isso que eu vim. Jesus tinha plena consciência de qual era a sua missão. Jesus tinha plena consciência do seu ministério aqui. E quando nós pensamos em ministério, nós devemos sempre nos lembrar de dois sentidos ministeriais. Em primeiro, é um sentido vertical. Nós temos um ministério, no ministério nós temos um compromisso com Deus.
Um ministério não é apenas algo que eu faço sem sentido algum, ou algo que eu faço desprovido de significado. Pelo contrário, eu estou assumindo um compromisso com Deus. Seja qual for o seu ministério, é um compromisso com Deus que você assume. Seja o seu ministério na igreja, recolher os copinhos da ceia, seja o ministério da sua igreja, amparar irmãos necessitados, seja qual for, é um compromisso que você assume com Deus. Existe esse sentido vertical dos nossos ministérios. Mas existe também o sentido horizontal, que se refere ao que nós desfrutamos na esfera da comunhão, na esfera dos relacionamentos. Os nossos ministérios, eles se espelham nos nossos relacionamentos, eles transbordam para os nossos relacionamentos. E quando nós pensamos nisso, quando nós pensamos nessas verdades, nessas realidades, nestes sentidos do nosso ministério, nós podemos compreender que apenas com prioridades muito bem definidas, nós podemos servir melhor a Deus e ao nosso próximo. Porque se eu não tenho prioridades, se o que vir, veio, se o que acontecer, aconteceu, se eu estou aberto a tudo que aparecer, eu não vou ser um bom servo. Porque eu nunca vou terminar algo que eu faço. Eu nunca vou fazer aquilo que eu deveria fazer com excelência. Eu não valorizo o meu ministério como um compromisso com Deus. Isso se reflete na esfera horizontal, nos meus relacionamentos, em quais pessoas o meu ministério vai afetar. Eu não consigo servir aos meus irmãos, porque os meus irmãos pedem para eu fazer algo, eu aceito. Só que eu não consigo fazer bem feito. Eu não faço bem feito, porque eu não tenho prioridades na minha vida. Os irmãos muitas vezes contam comigo para algo, mas eles não deveriam contar, porque vai chegar em cima da hora, eu aceitei um outro compromisso, e aquilo que era prioridade já não é mais prioridade. E minha agenda se tornou uma bagunça. Eu não consigo servir melhor aos meus irmãos. Eu não consigo estabelecer um compromisso com Deus. Porque aquela tarefa que Deus me incumbiu, ela demanda tempo, ela demanda esforços, e muitas vezes vai demandar recusas também. Eu falar, não, eu não vou fazer isso agora, não porque eu não quero, mas porque eu tenho outra prioridade, e eu preciso cumprir isso primeiro, para depois fazer isso que você está me pedindo. Então, quando nós olhamos para o nosso ministério, e nós olhamos para a importância das prioridades, nós vemos que nós podemos apenas ser bons servos de Deus. Nós podemos ser bons irmãos apenas quando nós temos prioridades corretamente definidas. Mas vamos ampliar isso. Nós estamos falando do ministério na igreja, mas nós não temos apenas ministérios aqui. Se você é pai, você tem o ministério de pai. Se você é filho, você tem o ministério de filho. Se você é esposo, você tem o ministério de esposo. Se você é esposa, você tem o ministério de esposa. Qualquer área que você trabalhe, que você exerça influência, que você pratique o serviço com frequência, ou esporadicamente, enfim, isso é um ministério que Deus tem dado a você. É comum hoje nós vermos as pessoas falando muito sobre ministérios isolados. Então você fala para uma pessoa, você vai na igreja? Vou. Quais são os seus ministérios? Eu trabalho no ministério de louvor. Bom, ok, mas você tem algum outro ministério também? Não, é só esse. E a pessoa não tem essa visão mais ampla, essa visão holística de que como servos de Deus, nós temos vários ministérios, dentro e fora da igreja também. São ministérios não oficiais, digamos assim, são ministérios que não têm patente. Você é pai, você é mãe, você é filho, você é marido, você é esposa, enfim. Qual seja o ministério que você tem, você deve estabelecer prioridades para servir melhor. E você deve estabelecer essas prioridades de acordo com o que Deus fala na sua palavra. Os maridos devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. Se em algum momento do seu ministério de esposo, esta prioridade for ameaçada, você deve parar imediatamente e não ceder, porque aquilo é sua prioridade. Se você, como mãe, não vai conseguir ensinar o seu filho a seguir o caminho de Deus, por causa de outra prioridade que tome aquele lugar, pare imediatamente, porque a sua prioridade de mãe é fazer aquilo. Você tem prioridades. Deus estabeleceu essas prioridades. Notem, não sou eu que estabeleço as prioridades da minha vida nos meus ministérios. Algumas vezes sim, quando eu preciso gerenciar as atividades do meu dia a dia, gerenciar a minha rotina ministerial. Entretanto, as prioridades fundamentais, as prioridades que orientam o meu ministério, elas foram lançadas por Deus na Escritura.
Daí a importância de nós estudarmos a Bíblia exaustivamente, para que nós sejamos sábios o suficiente para entendermos o que deve ser prioridade e o que não deve ser prioridade em nossas vidas. Certa vez, um casal conversava sobre a esposa ela queria continuar os seus estudos. Ela tinha já se formado na graduação e ela gostaria de dar sequência numa pós-graduação, num mestrado. Só que ela estava insegura, porque isso toma tempo. Estudar, no Brasil principalmente, é algo que toma muito tempo, toma dinheiro, e ela estava preocupada com isso. Então ela sentou e foi conversar com seu marido. E ela perguntou para o marido: eu gostaria de dar sequência aos meus estudos, eu queria saber o que você acha disso. Na época eles ainda não tinham filhos, eram só os dois que moravam em casa. A resposta do marido foi muito sábia. Eu acho que constitui uma boa ilustração do que é priorizar o nosso ministério, entender quais são as prioridades dos nossos ministérios. O esposo respondeu para ela assim: olha, de forma alguma eu te proíbo ou me oponho a você dar sequência aos seus estudos. Pelo contrário, eu até te incentivo. Entretanto, você vai precisar avaliar se de alguma forma isso vai prejudicar os seus ministérios principais. Se de alguma forma você não vai conseguir cumprir o seu ministério de esposa e futuramente o seu ministério de mãe. Porque no caso deles, no caso deste casal, era opcional. Ela estudar ou não. Então o esposo falou: eu te incentivo. Entretanto, veja as suas prioridades. Veja se assumir esse compromisso vai bagunçar a sua vida, os seus ministérios, vai fazer com que você não consiga cumprir o seu compromisso com Deus. O seu ministério de esposa foi dado por Deus. Não é a mim que você deve temer, é o próprio Deus. Você deve conversar com Deus e ver se isso vai, de alguma forma, bagunçar as suas prioridades. Por fim, aquela mulher deu sequência aos estudos. E o casal segue feliz, muito obrigado. O casal segue feliz. Mas porque eles entenderam quais eram as prioridades dos servos de Deus. Principalmente no Brasil, com a nossa economia avançada, com a nossa moeda forte, com os nossos juros baixos, com a inflação sob controle, com o dólar ali, do lado do real, muitas vezes, num casamento, os dois precisam trabalhar. E é comum nós vermos desculpas vindo por causa disso. Não, eu trabalho. Como você quer que eu seja um bom marido se eu trabalho o dia inteiro? Como você quer que eu cumpra isso que você está me pedindo se eu trabalho o dia inteiro? Como você quer que eu cuide das crianças se eu trabalho o dia inteiro? Isso não quer dizer nada. É só um ministério a mais na sua vida. Mas um ministério a mais não exclui os seus ministérios principais. Não exclui as suas prioridades. E quando você tem isso bem estabelecido, quando você tem isso claro, como eu disse lá no primeiro ponto, tudo que vem abaixo encontra o seu lugar. Tudo que vem abaixo se encaixa. E você consegue ver, você consegue administrar, você consegue compreender e visualizar como as prioridades são importantes para o exercício de cada um dos seus ministérios. Os ministérios que Deus lhe deu, os ministérios que você tomou, assumindo um compromisso com seus irmãos e assumindo um compromisso com Deus. E esse é o terceiro motivo pelo qual o servo de Deus tem as suas prioridades corretamente definidas. Qual era o primeiro motivo? Os irmãos se lembram? Por causa da nossa saúde espiritual. Muito bem. Qual era o segundo motivo? Pressões externas que muitas vezes vêm sobre nós. E o terceiro motivo que nós vimos agora, por causa do nosso ministério, ou dos nossos ministérios. É isso que esse texto nos ensina. Mas como nós podemos fazer isso no dia a dia? Eu gostaria de, nesses últimos minutos, comentar com os irmãos algumas dicas. Falar para os irmãos algumas dicas de como nós podemos estabelecer melhor as nossas prioridades. Principalmente na nossa rotina metropolitana, que já é por natureza uma rotina corrida. Né? Pessoas que vêm do interior costumam andar a tantos quilômetros por hora. Quando elas mudam para São Paulo, elas dobram a sua velocidade de andar na rua. É algo bobo, mas é algo que reflete a agitação do nosso dia a dia. Então, como nós podemos estabelecer corretamente as nossas prioridades? Em primeiro lugar, estabeleça uma agenda. É claro, eventualmente uma mudança na agenda aconteça. Mas pense na sua semana, estabeleça uma agenda. Segunda-feira eu vou cuidar disso, terça-feira eu vou cuidar disso, tal dia eu vou precisar trabalhar até um pouco mais tarde, tal dia eu vou precisar levar meu filho no hospital. Estabeleça.
Pense numa agenda que, claro, ela não precisa ser rígida, totalmente rígida, mas pense em algo que possa te orientar. Isso vai te ajudar muito a estabelecer prioridades. Porque naquele dia você sabe o que vai exigir mais esforço de você, o que vai exigir mais tempo de você. Então, estabeleça uma agenda, ainda que não específica, mas pelo menos algo que te oriente. Se você é casado, lembre-se que você tem alguém que pode te ajudar nisso. Às vezes a rotina do lar é uma rotina corrida. Às vezes não, sempre, a rotina do lar é uma rotina que exige esforço de ambas as partes. É muito pesado. Mas você tem uma companheira ou um companheiro, e ele vai lhe ajudar a estabelecer prioridades aqui. Como? Pense que vocês dois precisam ter um momento com Deus. Vocês dois precisam ter um momento onde vocês priorizam a leitura da Bíblia, onde vocês conseguem conversar com Deus em paz. Poxa, se as crianças estão dando trabalho naquele dia e a sua esposa ainda não conseguiu ter o momento devocional dela, fique um pouco com as crianças. Não chega em casa, joga o sapato, senta no sofá, liga a TV e fica lá. Não. Minha querida, você já fez a sua devocional hoje? Não. Então pode deixar que eu cuido aqui das crianças, eu cuido do que precisa aqui. Tenha lá o seu momento devocional. O mesmo serve para as esposas. Muitas vezes na rotina do trabalho, você chega mais tarde em casa, você não consegue ter aquele momento. Olha, eu adoraria conversar agora, mas eu sei que você precisa ter esse momento. Então, leia a Bíblia ali por 5 minutinhos, por 10 minutinhos. Isso é um companheirismo, uma cumplicidade. Esse é o objetivo de Deus com o casamento. Um dos objetivos de Deus com o casamento. Um auxílio mútuo, um crescimento espiritual, onde os dois conseguem caminhar lado a lado em busca do estabelecimento de prioridades para que eles possam servir bem. Outra dica, reflita sobre os seus compromissos. Antes de aceitar algo que lhe falem, antes de assumir um compromisso, pense nas suas prioridades. Pense, 5 minutos. Olha, se eu aceitar isso vai comprometer a minha prioridade. Então eu não vou aceitar isso, vou recusar isso agora. Ou, não, se eu aceitar isso, se eu assumir esse compromisso, em nada isso vai me prejudicar ou prejudicar as minhas prioridades. Então tudo bem, eu vou assumir esse compromisso. Nós precisamos ser pessoas que pensam nos compromissos em que assumem. Porque senão nós jamais poderemos ser pessoas que falam sim, sim ou não, não. Nós seremos pessoas que falam sim, mas na prática é não. E pessoas que falam não, mas na prática é sim. Porque as prioridades ficam bagunçadas. Então pense nos seus compromissos, reflita nos seus compromissos, reflita nos seus ministérios. E por fim, agora voltado especificamente para a sua vida espiritual, melhore o que está fraco. Olhe para a sua vida. Eu tenho lido pouco a Bíblia, eu tenho orado pouco. Qual outra prioridade que tem atrapalhado o exercício ou o desfrute desses meios da graça? Eu tenho faltado à igreja? O que está priorizado na minha mente que está prejudicando o meu crescimento espiritual nessas áreas? Melhore isso, foque nisso, invista esforço nisso. Porque assim nós seremos bons servos de Deus, que têm as suas prioridades corretamente definidas. Vamos orar. Senhor, obrigado pela vida de Jesus. Obrigado porque em seu ministério aqui, como bom servo, ele mostrou que devemos ter prioridades corretamente definidas. Ajuda-nos, por favor, Pai, a entender a importância disso em nossa saúde espiritual. Que nós possamos nos derramar diante do Senhor e entender que um relacionamento forte com o Senhor irá ordenar todas as outras áreas da nossa vida. Pai, pedimos também que o Senhor nos dê firmeza, nos dê segurança, nos dê convicção, para não ceder às pressões externas, que muitas vezes comprometem as nossas prioridades. Pai, também lhe pedimos que o Senhor nos ajude em nossos ministérios, seja eles quais forem, aqui na igreja, fora da igreja, em nossas casas, no trabalho, em nossas escolas, faculdades, em todos os lugares onde nós atuamos, Pai, em todos os lugares pelos quais nós passamos, que nós possamos identificar claramente os nossos ministérios, o nosso compromisso com o Senhor, o nosso compromisso com o próximo, e assim, estabelecendo prioridades, nós possamos ser servos melhores e mais eficazes, eficientes no seu reino, no serviço do seu reino, e que dessa forma nós possamos expandir as muralhas desse reino, Pai, certos de que o exemplo do seu Filho está expresso em nossas vidas. É isso que nós lhe pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.